Hoje nós vamos falar sobre a economia brasileira. E ninguém melhor para discutir esse tema em Menorá na TV do que alguém que tem, não só pela própria experiência, mas pela experiência da empresa, dezenas de anos de prática no mercado imobiliário. Nós temos aqui conosco hoje o nosso querido amigo Cláudio Castro, ele é o titular da Sérgio Castro Imóveis, empresa que foi iniciada com o pai dele e que ele com o irmão também levam adiante. Cláudio, prazer enorme em receber você aqui em Menorá na TV. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos bater um belo papo hoje. Ronaldo, eu queria agradecer por estar aqui com você e estou muito contente, como a gente está sempre no rádio, agora na televisão, o que a gente puder falar para esclarecer as pessoas, para dar uma ideia de como está o mercado. Enfim, até uns casos engraçados aqui a gente pode tratar. Um prazer enorme. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Cláudio, normalmente eu não saio de casa à noite. Mas eventualmente eu vou a um cinema porque é um horário que não tem outro e eu acabo fazendo isso. No domingo último, eu fui no Cine Joia assistir a um filme chamado Êxodos. Fui lá, vi o filme, começou às 8h30 da noite e acabou às 10h40 mais ou menos. E eu saí do cinema, que é perto da onde eu moro, em 10 minutos eu estava em casa. Eu vi tanta gente dormindo nas ruas de Copacabana que eu fiquei impressionado. Esse tipo de circunstância abala o mercado imobiliário, o meu querido Cláudio Castro? Olha, Ronaldo, com certeza mais do que absoluta. Copacabana está tomada de mendigos à noite, principalmente na Avenida Copacabana. Antigamente até a gente via um ou outro na Atlântica, um ou outro na Avenida Copacabana, como a gente vê em qualquer cidade grande. Agora o negócio virou um albergue a céu aberto. E abala muito, porque as pessoas estão buscando uma residência, estão buscando um apartamento, estão buscando um comércio para viver bem, para ter ambiência. E a cidade não está mais com essa ambiência. A cidade, principalmente Copacabana, até um pedaço grande de Ipanema também, ela está tomada por esse pessoal. A gente compreende a circunstância em que eles vivem, mas alguém tem que tomar alguma atitude para dar a solução a isso, entendeu? Está tendo, não só por causa disso, uma baixa de preço, que todo mundo sabe, os valores dos imóveis caíram entre 30% e 40%, e não só isso, porque às vezes o preço cai e os negócios acontecem. O que houve foi também uma diminuição do que a gente chama de índice de velocidade de venda. Os imóveis, mesmo mais baratos, estão demorando mais para vender. Tem exceções, na praia é mais fácil, seja qualquer das praias, Flamengo, Botafogo, Ipanema, Leblon ou Copacabana, tanto faz. Na praia sempre a velocidade é um pouco maior, porque você tem o fator raridade, o fator turista, o cara de Belo Horizonte que quer ter um apartamento bacana aqui. Agora, a Avenida Copacabana e as ruas de dentro estão sofrendo imensamente com essa mendicância e que ninguém está dando solução. E, de fato, existe uma influência na valorização desses imóveis. Outra coisa, você provavelmente que mora em Copacabana, eu sei onde você mora, muito perto da sua casa, nós fomos vizinhos de prédio durante um tempo, muito perto da sua casa, existia até 2 meses atrás, ou 3, um ícone de Copacabana que era o Bob's da Domingos Ferreira. Isso, fechou. O Bob's fechou. Eu quero lembrar a você que diversas lojas em Copacabana hoje não estão sendo aproveitadas pelo comércio, elas estão fechadas. O que significa isso? É fruto do descaso de associações de moradores, é fruto do descaso de secretarias, é fruto do descaso daqueles que ocupam o poder e que deveriam estar preocupados com essa questão e que não estão olhando como deviam? Para você ter uma ideia, esse Bob's estava lá desde 1952. Quer dizer, era a loja mais antiga de Copacabana. Era a loja mais antiga do Brasil, do Bob's, tá? Era o primeiro Bob's. O que acontece? É lógico que as cidades são vivas. Quer dizer, o lugar que é muito bom hoje pode não ser o lugar que é muito bom amanhã. Isso tudo a gente sabe. Então, o abrir e fechar de comércio, a gente tem que encarar também com uma certa naturalidade. Mas quando se concentra demais e ocorre demais, é porque existe
uma patologia da cidade, uma patologia urbana. Alguma coisa não está sendo feita pela autoridade, por exemplo, que a gente acabou de falar, mendicância, insegurança. Você prefere ir ao shopping comprar uma joia para sua mulher e sair com ela na mão, ou você prefere comprar numa joalheria de rua? Você está falando aqui, eu estou me lembrando, Nova York, há 25 anos atrás... Antes do prefeito Giuliani? Isso, e eu frequentei bastante aquela cidade durante muito tempo, eu tirava férias lá. Entre a rua 42 e a rua 36, as lojas sumiram, todas fechadas, e eu estou falando de Times Square. Hoje em dia você não vê mais essa circunstância. Tudo ocupado, vendendo a rodo, turistas milionários gastando muito dinheiro em Nova York, e o Rio de Janeiro vem ficando para trás. Qual é a explicação para isso? Crise política nossa gerou uma crise econômica. O estado do Rio de Janeiro, mal conduzido, deu no que deu, segue mal conduzido. E falta de políticas que possam favorecer a ambiência dentro da cidade, quer dizer, que seja agradável andar na rua, isso também. Agora, a crise econômica é um fator importante, que deve ser levado em consideração sempre. Mas como a crise econômica é cíclica, em breve essas lojas deveriam abrir novamente. O que eu queria notar, que a gente só pensa no ruim, mas logo antes dessa última leva de lojas fechadas em Copacabana, houve um êxodo em Ipanema e Leblon de gente vindo para Copacabana abrir comércios, e para Botafogo também. Naquela rua Nelson Mandela, que era um lugar morto, que começou a ficar um lugar muito movimentado. Então Copacabana vem muito melhor do que estava há 10 anos atrás. Só que ela agora começou a dar uma decaída. Eu acho que as autoridades têm que agir antes que essa queda se concretize. Porque realmente, eu me lembro, quando eu vim morar na Avenida Atlântica, eu moro junto a Barão de Ipanema, todo o comércio da Barão de Ipanema era fechado, todo, sem exceção, não tinha nada, só tinha uma escola pública e uma lavanderia e um negócio de podólogo. Sapato, Dr. Scholl. Só tinha isso. O bar era fechado, hoje os bares estão todos abertos, criou-se um polo gastronômico entre a Bolívar e a Barão de Ipanema, as coisas melhoraram, mas deram essa queda agora. E é no momento em que se verifica a queda que tem que se agir, entendeu? É lógico também que a gente tem que olhar que alguns proprietários, isso é uma coisa que dá muito trabalho para nós na empresa, alguns proprietários não entendem que às vezes o imóvel deles, que valia há 10 anos atrás 5 mil de aluguel, chegou a valer 20 e agora vale 12. E o cara acha um absurdo alugar por 12 e se esquece que antes alugava por 5. Quer dizer, ele tem que também se adequar. Hoje em dia a minha experiência com lojas e apartamentos adequou o preço, aluga na hora. Pelo menos na minha empresa é assim, adequou o preço, aluga na hora. Só sala e andar que em alguns casos a gente põe de graça e mesmo assim não está alugando. É um problema mais sério. Cláudio, voltando a Copacabana, ou não deixando Copacabana em paz, Copacabana hoje tem um aspecto de terra arrasada. O tempo trouxe a pintura dos prédios, a conservação das ruas, a própria conservação das árvores e do bairro em geral, um aspecto sujo. Hoje você anda em Copacabana, você pensa que está em algum bairro de antes da Segunda Guerra Mundial, aqui mesmo no Brasil. Quer dizer, o tempo passou e essas cidades, porque Copacabana é uma cidade, não foram tratadas com devido respeito. Isso tem jeito, Cláudio? Ah, tem jeito. Claro que tem jeito. Tem que ser. A limpeza urbana de Copacabana não vem sendo feita corretamente. Você pode olhar que as sarjetas são imundas. Você pode olhar também que o caimento da sarjeta não está para o bueiro. Em muitos lugares. Aliás, acho incrível como é que alguém faz obra pública com caimento ao contrário, né? Você vê acúmulo de água, esses mendigos, isso tudo precisa realmente de uma intervenção da autoridade, uma política de tolerância zero. Eu acho que é o que é necessário. Olha, não pode jogar guimba de cigarro, multa o cara. Não pode dormir aqui, multa o cara. Multa todo mundo, tem que botar ordem. Você lembra de Copacabana, né, nos anos 80, quando a gente não conseguia atravessar para ir à praia, porque os carros ficavam todos no meio e você não conseguia chegar na praia? Foi resolvido como?
Foi resolvido com multa, rebocando. bolso. As pessoas entendem o bolso delas. E eu acho que tem que haver também, tem que ser mitigada essa história do problema social, porque tem muita gente que está em dificuldade. Mas o problema social tem jeito. Claro que tem jeito. Claro que tem jeito. Claro que tem jeito o problema social. Na verdade, quando a prefeitura tenta recolher para alocar em outras posições da cidade essas pessoas que estão, infelizmente, vivendo nas ruas, ela sofre a intervenção do Ministério Público contra essa atitude. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o Ministério Público, junto com a Prefeitura e junto com os empresários interessados na região, vão encontrar uma solução. E aí eu fico me perguntando se eles conversam. Qual é a sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que é um fogo cruzado. Um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo aparecer de santinho, outro querendo aparecer de o cara que resolve, e no fim eles não formam uma força-tarefa que devia existir. Mas eu acho que cada um está mais interessado no seu próprio umbigo do que em ver o problema solucionado. E o que está acontecendo em Copacabana é o seguinte: um negócio meio Chicago 1930. Tem umas pessoas que cobram dos edifícios para poder tirar os mendigos da sua porta. E aí passam para outra porta que não paga. Que não paga, ou paga, e aí vai mais uma, e no fim das contas os mendigos vão rodando. Vão rodando porque o pessoal vai pagando para esses... Quer dizer, no final o mendigo virou também uma moeda de troca. Claro que virou. Porque ele está ali, de repente, levando algum para mudar de porta. E conhecendo o Brasil como eu conheço, vai ver tudo um grupo só. Olha, vai para aquela porta ali que ele vai arrumar uma grana. Não sei. Eu tenho medo de ser algo assim, entendeu? Ô, Cláudio, você tomou conta de uma empresa que tem dezenas de anos no Rio de Janeiro estabelecida. Verdade. Foi criada pelo seu pai, o Sérgio Castro, que também era um amigo meu, porque eu fui inquilino dele. Sim. E teu também, em diversas oportunidades. Como pegar um bonde andando numa empresa de qualidade, ainda que você tenha trabalhado com teu pai no tempo em que ele estava vivo? Olha, essa é uma história interessante, porque o meu bisavô era uma figura importante no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Ele fundou a Companhia Brasileira de Imóveis e Construções em 1911. Foi a primeira companhia imobiliária do Brasil. E no fim da sua carreira, meu pai teve... Quando meu bisavô estava para morrer já, meu pai pegou muito gosto pelo negócio imobiliário. Quer dizer, não era o teu avô que operava Não, junto meu avô era médico, meu pai dizia que ele não fazia nenhum negócio se ele não perdesse pelo menos 50 mil. Que maravilha. Então, quem obteve a expertise do teu bisavô foi o teu pai. Foi meu pai. Pulou uma geração. E embora meu pai nunca tenha trabalhado em conjunto com o meu bisavô, mas ele se cercou dos amigos do meu bisavô, das experiências, das coisas que ele contava, e resolveu embarcar nesse negócio em 1949. Então, a minha empresa é de 1949, mas ela já é a segunda geração. O negócio familiar já é de 1911. É de 1911, quer dizer, a gente está até finalizando agora uma exposição que vai ser feita, a gente contratou uma historiadora, que é a Núbia Melling, que está fazendo o livro a saga da família no mercado imobiliário, e essa história é tão intrincada que veio várias coisas como surpresa para nós. A gente descobriu que a nossa primeira empresa, em 1911, foi feita com capital francês. O meu bisavô era muito amigo de um banqueiro francês que era dono da Aeropostale, essa companhia aérea, e eles se associaram e fizeram a primeira companhia imobiliária no Brasil. Uma história muito bacana que tem... tudo passou pela nossa mão. A construção do Grajaú, o Grajaú foi comprado, a fazenda meu bisavô comprou, explorou, fez a terraplanagem, transformou num bairro. O Recreio dos Bandeirantes, aí já meu pai fez o lançamento do bairro todo, todos os lotes do Recreio dos Bandeirantes, entre a Avenida das Américas e o mar, foi o meu pai que urbanizou e vendeu. Quer dizer, a gente tem uma história muito bacana de crescer junto com a cidade. Participamos da verticalização. E é por isso que eu encomendei essa pesquisa, porque tinha coisas que às vezes Sabia que às vezes chegava um cliente de 90 anos e dizia, porque seu pai me vendeu um prédio não sei aonde, eu nem sabia que esse prédio tinha existido. Então a gente quis reunir essa história para poder, agora com a inauguração da nossa nova filial em Laranjeiras, fazer uma espécie de um centro cultural homenageando essa história da família no mercado imobiliário. E assumir a direção da empresa foi uma coisa que veio devagar.
Eu trabalhei com meu pai de 1996 até ele sair do trabalho em 2011. Então, ainda vivo. Então, aos pouquinhos a gente vai pegando, cada um tem seu jeito, né? Mas foi uma coisa natural, entendeu? Nós vamos conversar sobre a tua empresa, porque é muito interessante, tem a ver com a história do Rio de Janeiro. Já já nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Cláudio Castro, ele que é o titular de Sérgio Castro Imóveis. Não sai daí, porque agora você vai conhecer um pouco mais da história do Rio de Janeiro, principalmente através da construção, da compra e da venda de diversos imóveis nessa cidade maravilhosa. Já já voltamos. Estamos de volta com Cláudio Castro, ele que é o titular da Sérgio Castro Imóveis. Cláudio, o que é que você descobriu com essa pesquisa que você encomendou e com essa jornalista que está escrevendo esse livro sobre a saga da família Castro nos negócios imobiliários do Rio de Janeiro? Eu descobri tanto coisas divertidas do mercado imobiliário, como também histórias do meu bisavô que eu não tinha a menor ideia, entendeu? Foi muitas surpresas bacanas. Teve um escândalo nos anos 30, porque nós despejamos o filho do Marechal Hermes da Fonseca de uma casa que ia ser demolida. O Marechal Hermes da Fonseca, para quem não sabe, foi presidente da República. E foi uma confusão nos jornais. Mesma coisa a história da Aeropostale. A Aeropostale foi uma companhia aérea que precedeu a Air France, da qual o meu bisavô foi diretor. Por quê? Porque ele conheceu na França esse banqueiro importante que financiou o seu primeiro negócio no Brasil e depois eles viraram sócios em vários negócios. Então, tem a participação do meu bisavô quando o Exupéry, aquele piloto que é o autor do Pequeno Príncipe, fez a travessia do Atlântico. Nós construímos uns aeroportos da Aeropostale pelo Brasil inteiro, porque naquela época, sabe, Ronaldo, as coisas se confundiam muito. Então a Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, ela era empreiteira de obra pública, ela construía para vender e ela fazia corretagem também, quer dizer, era tudo a mesma coisa. E aí, para fazer a corretagem e a compra e venda bem, ela criou um banco. Tinha um banco que financiava os lotes da própria companhia. Então, por exemplo, ela tinha uns anúncios fantásticos que vão constar da exposição. A gente encontrou centenas de anúncios que era uma coisa única. Você comprava um terreno, pagava em prestações. Quando o terreno ficava pronto, você já recebia com a casa montada, completamente montada. Então fez mais de 10 mil casas. E essas casas não eram só no Grajaú, que era um empreendimento nosso. Era em Copacabana, Ipanema, lotes na Vieira Solto, olha, mas uma quantidade de coisa que a gente vê como é que o Rio de Janeiro era pequeno, né? Porque uma empresa só podia vender 10 mil casas em bairros diversos, quer dizer... Na verdade, o Rio de Janeiro era basicamente o centro da cidade e alguns subúrbios, né? Não é? Exatamente. E vendia-se esses terrenos baratos, Leblon, Ipanema, Copacabana, construção de casas, polêmicas de jornal. Eu achei uma pesquisa muito bacana e que a gente vai ficar muito feliz de receber todos os cariocas na nossa sede lá na Rua das Laranjeiras, quando a exposição estiver pronta, para vocês verem. Nós fizemos um curta-metragem com a história da empresa, com os causos mais interessantes, e nós fizemos uma exposição também para mostrar um pouco da participação da empresa na história do Rio de Janeiro. E aí tem casos incríveis, casos divertidos que a gente descobriu, porque tinha anotações, e eu acho que as pessoas vão gostar muito de conhecer mais sobre o mercado imobiliário no Rio de Janeiro através da nossa empresa, entendeu? Porque a história é muito interessante, principalmente quando ela é contada de uma maneira inteligente, profunda e alegre. Pois é. Realmente é como você está dizendo. Mas vamos voltar para a ideia de que você, um belo dia, resolveu ir trabalhar com teu pai e, a partir dali, com o tempo, foi assumindo a responsabilidade pela empresa junto com o seu irmão. Isso. Como é que funcionou essa questão? Eu estudei, eu fiz o high school em Massachusetts, nos Estados Unidos, e naquela época dos sequestros, das confusões, meu pai resolveu mandar para estudar fora do Brasil. E quando eu voltei, sei lá, apaixonado. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar na empresa do meu pai, que eu quando fui achava aquilo tudo muito chato.
Eu queria ser jornalista, que nem você. Sonhava em ser jornalista, escrevia o jornal da escola. Em todas as escolas que eu fui, eu era o editor do jornal. Eu escrevia na internet, notícias e tudo mais. E não sei, quando eu voltei com aquela ideia de trabalhar lá. E era uma coisa que meu pai ficou muito feliz, porque naquela época ele tinha diminuído bastante a empresa, que ele tinha a impressão que os filhos não iam querer dar seguimento ao negócio. Então foi muito gratificante para ele. E a nossa cabeça, embora fosse muito diferente... Em que aspecto você diz isso? Porque a gente tem o mesmo tino para o negócio, tudo isso a gente tem. Mas o meu pai era uma pessoa, um comerciante, ele não era, mas ele parecia aqueles imigrantes muito econômicos e que ele olhava, meu pai, eu me brincando... Sim, mas o início dele deve ter sido difícil, mais difícil do que o teu. E por isso... Mas ele tinha... Mas ele, apesar dele ter nascido numa família importante, porque o meu bisavô já tinha tido um sucesso enorme e tudo mais, mas ele foi para uma profissão que ninguém quis ajudar ele, que ele quis pegar a corretagem, ele não quis a construção, ele não quis nada disso, ele queria vender. Mas o pai dele perdia dinheiro. O pai dele perdia dinheiro, por isso ele guardava. Não, o pai dele perdia muito dinheiro, segundo ele conta. Mas o meu pai era do tipo que uma vez eu mandei fazer uns copos personalizados, que até hoje a gente tem, da empresa, e chegou o copo, e ele olhou o copo e disse... Pra que serve isso aqui? Não, pior, ele falou assim, esse copo é bonito, mas ele é muito grande e vai gastar muita água aqui na empresa, entendeu? E ele falou sério, ele não falou brincando não, entendeu? Então ele era uma pessoa assim, mas uma pessoa de divertidíssima, agradável... Me lembro bem dele. Que as pessoas ou amavam ou odiavam, porque ele era uma pessoa que não deixava de dizer a opinião dele. Ele dizia sempre a opinião dele. Mas isso é assim com você e comigo, e com alguns outros que têm posição na vida. É lógico. E eu acho isso ótimo, não é? Mas ele às vezes tinha umas tiradas meio... Acho que todo mundo dizia assim, caramba, ele falou isso mesmo pra esse cara? Ele tinha esse negócio, entendeu? Ele dizia, chegava... Uma vez, eu me lembro, ele tinha uma mania de chegar por trás, a gente estava vendendo e ele chegava por trás, que era uma coisa que eu detesto, chegue por trás. E ele botava a mão no ombro e se metia no que a gente estava falando. Normalmente, muito bem. Mas às vezes ele dizia assim, uma vez ele disse pro cara, vem cá, você está vendendo, não me lembro mais o quê, mas vendendo essa casa para comprar essa outra? Você tá maluco? Mas que negócio vagabundo que você está fazendo. Por que você não fica com a sua casa que é muito melhor do que essa outra que você está comprando? Atrapalhou o teu negócio. E aí a gente olhava assim e dizia, caramba, como é que pode? E ele falava mesmo. Tanto que tinha os negócios mais complicados, intrincados, que a gente pegava e marcava de manhã cedo. Que ele, depois de velho, só trabalhava a partir das 3 da tarde, marcava de manhã. Pra ele não estar lá, porque ninguém sabia o que ele podia dizer, entendeu? Enfim... Ele chegava por trás, ele ensinava, ele falava uma opção de coisas que não devia, mas falava muito mais coisas que devia. Lógico. O que você aprendeu com ele? Aprendi várias coisas. Aprendi a dizer não. Eu acho que uma das coisas mais importantes ao fazer negócio é saber dizer não na hora certa. Aprendi meu pai dizia assim, se o velhaco fosse inteligente... ele seria honesto por velhacaria. Meu pai dizia isso. E isso é honesto por malandragem. Isso. Essa é assim, o bottom line do meu pai. Ele pensava assim. Aprendi a dizer o que tem que dizer, mas não tanto quanto ele dizia, entendeu? Porque ele, de fato, ele estava mais preocupado em dizer a verdade do que em fazer o negócio, entendeu? Ele achava que uma coisa decorria da outra. E várias vezes ele saiu... ganhando com isso, aliás, a vida inteira ele saiu ganhando com isso, né? Eu acho que ele foi um profissional brilhante. É lógico que meu pai tinha uma diferença muito grande de idade para mim, ele era de 1932, então algumas coisas, eu sou de 79, então algumas coisas que ele fazia... Você é o temporão. Sou o temporão. Algumas coisas que ele fazia talvez tenham ficado um pouco antigas, entendeu? Mas isso é normal, né? Mas que ele era... completamente brilhante no que fazia, com certeza era. Eu assisti uma última vez, a última vez que a gente fez um negócio grande, nós vendemos uma fábrica de refrigerantes. E não tinha nenhum problema, a pessoa gostou, o outro queria vender, mas tinha um problema de documentação intrincado, e ele teve uma atuação, isso já velhinho, já foi o último negócio importante, grande que ele fez. O tempo dele. E ele já era um negócio que eu conduzi e que ele atuou como conselheiro. Era um pessoal que queria brigar. Pessoal português, sei o quê, meio família grande. Então eles queriam brigar. Então precisava de dois, porque alguém precisava ficar conversando com um lado, enquanto o outro conversava com o outro.
Então eu falei, ó pai, isso, e ele fez o papel dele como sempre com brilhantismo. É um negócio que eu guardo com muito carinho, que foi o último negócio que eu vi ele fazer importante, entendeu? E como é que foi assumir a empresa? Cara, foi natural. Foi natural, as coisas que eram muito diferentes de pensamento, o meu pai, mesmo quando estava no comando, ele fingia que não via que eu estava fazendo, mas no fim ele gostava do resultado, entendeu? Ele te deixava operar? Deixava operar, enfim. Muitas vezes eu atendendo, ele chegava por trás e depois sentava na frente. E a gente fez, acho que foi uma coisa muito legal, que a gente passou uns 10 anos fazendo os negócios juntos. Quer dizer, ele dando só pitacos, e eu acho que ele... E você aprendeu o jeito dele também? Aprendi o melhor e aprendi o que eu não queria fazer também, entendeu? Mas eu queria te dizer que coisas que eu não faço que ele fazia, também tem algumas que é porque eu sei que funcionava com ele, mas não funciona comigo. Eu me lembro, posso contar hoje que o inquilino não está mais lá. Nós temos um galpão num buraco no Rio de Janeiro, num lugar favelizado, horroroso, alugado para uma empresa e que não está mais lá, mas que ficou lá 40 anos e que de 5 em 5 anos o meu pai tirava a luva do cara. Todos os imóveis do lado esquerdo estavam vazios, todos os imóveis do lado direito estavam vazios. Ele conseguia tomar a luva do cara. E ele convencia o cara que aquele lugar era o melhor para ele. Na primeira vez que meu pai morreu e eu sentei com esse cara, eu fiz o contrato sem cobrar luva porque eu não conseguia. Meu pai era um jogador de pôquer. Ele dizia que era e parecia que era mesmo. E eu não conseguia, nem tentei fazer isso, entendeu? Era uma coisa dele. E por isso que eu digo, algumas coisas eu não faço porque eu acho que são antigas, mas outras eu não faço porque... Você não consegue fazer. Ele acreditava, entendeu? E eu não acredito, aí fica difícil. Bom, mas você faz naquilo que você acredita. Faço no que eu acredito, lógico. Mas tinha umas coisas que eram bem características dele e que a gente ri. Porque às vezes a gente tem outros diretores na empresa. Nós temos pessoas que trabalham na empresa há mais tempo do que nós. Que trabalhavam com ele. Isso. E a gente às vezes faz um negócio, todo mundo vai embora e a gente diz, poxa, se fosse papai, ele teria feito um negócio completamente diferente, maluco, e teria dado certo, entendeu? Quantos imóveis vocês administram, Cláudio? Quase 5 mil. Quer dizer, muita coisa, muita loja. A nossa empresa é muito grande hoje no mercado de imóveis comerciais, quer dizer, lojas, salas, apesar do mercado de salas estar super em crise. E o que você sente em termos de mercado? Você está sentindo algum refresco? Sim. Porque de 3 anos até o momento, as coisas andaram muito mal. Olha, o que você está achando hoje, a partir de agora? 2015 foi um ano que foi ruim para todo mundo, mas para nós foi bom. 2016 foi uma desgraça para nós e parece que foi para todo mundo também. Agora, 2017, segundo semestre, para nós tem sido muito bom. Como eu te falei, se você tem uma loja e me entrega pelo preço que vale, eu vou alugar a sua loja. A minha discussão com você é de preço. Mesma coisa, apartamentos. A gente também vai alugar ou vender pelo preço. Agora, salas é que é uma crise terrível. Não tenho sentido uma grande melhora. Mas aumentou a busca das pessoas que querem investir em imóveis, quer dizer, comprar um imóvel que já esteja alugado dando renda. Então a gente tem feito muitos negócios dessa natureza, tá? Nós temos melhorado muito nesse segundo semestre. Eu estou muito contente com o resultado do segundo semestre. O primeiro semestre foi ruim, mas a partir de junho ele começou as coisas começaram a melhorar. Começaram a melhorar bastante, tá? Não está bom, mas começou a melhorar. É uma pena que você, poxa, quando é empresário, você sabe, você tem um ano ruim, você tem um ano bom, você fica feliz da vida, mas na realidade você está pagando o que se passou, né? Pelo que eu tenho visto, você tem um ano ruim e outro bom, te mantém numa determinada média aberto. Sim. O pior são os que estão tendo anos ruins, um atrás do outro. Mas sabe o que Esses acontece? não estão conseguindo sobreviver. No meu ramo, existe ainda muita gente que não entendeu que num dado momento... Tudo uma questão de preço. Não, isso também, mas isso aí o corretor entendeu. Todo corretor sabe que é uma questão de preço. Só que o corretor, lembra que eu falei que meu pai me ensinou? Corretor não sabe dizer não. O apartamento vale 1 milhão, eu quero 2. E o corretor, sim senhor, doutor, assina aqui. A gente tem que diz... dizer que não vai vender. Não vai vender. Mas fulano avaliou por X, entrega para fulano. A força da Sérgio Castro sempre foi dizer não. E isso é que eu aprendi com meu pai. Não quero, não vou.
Não vou ganhar nada em colocar um imóvel na prateleira. Mesma coisa que uma pessoa que é um comerciante em casa começar a colocar maionese a 10 mil reais na prateleira. Vai ficar tudo podre, não adianta nada, entendeu? Então a gente sabe dizer não. Saber dizer não é muito importante, mas uma outra coisa que ninguém se atentou é que houve, Ronaldo, uma quebra de paradigma do mercado imobiliário que não tem nada a ver com essa questão de política e nada disso. Antigamente, em 1920, quando você queria vender o seu imóvel, você botava uma placa na porta e um anúncio de jornal. Em 1940, uma placa na porta e um anúncio de jornal. Em 1980, uma placa na porta e um anúncio de jornal. Em 1990 também. A partir dos anos 2000, a placa na porta continua. O anúncio de jornal é apenas uma coisa que uma outra pessoa vai ver. A Sérgio Castro é um dos maiores anunciantes de jornal, mas a gente anuncia para fazer a divulgação da empresa, porque aqueles imóveis que estão sendo anunciados no jornal não estão vendendo. O paradigma foi quebrado. O cara põe no Google, procuro apartamento Vieira Solto. Se o que aparecer ali for um anúncio de jornal, bacana. Se o que aparecer ali for um anúncio do Mercado Livre, não faz mal bacana. Nenhum. O cara não quer nem saber. Não tem diferença. O cara quer um apartamento na Vieira Solto. Aí ele vai no Google. Então as pessoas ainda se centram no jornal, ou então gastam milhões de reais para anunciar num portal só, quando as pessoas não entenderam ainda que muita gente, por exemplo o Zap, que é um portal grande, não vai procurar um imóvel no Zap, ela põe no Google. Se o link que aparecer for do Zap, tá ótimo. A pessoa não está interessada. Então, hoje, você tem que olhar para todos os lados para conseguir vender imóvel. E isso, o profissional do meu ramo, às vezes, ainda não entendeu. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Cláudio Castro. Não saia daí porque ele conhece o mercado imobiliário. A tua conversa com ele, através do nosso programa de televisão, pode ser salutar se você quer comprar, vender, alugar, ou se você quer compreender como é que as coisas desse mercado funcionam. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Cláudio Castro, um dos titulares da Sérgio Castro Imóveis, empresa tradicionalíssima no ramo imobiliário do Rio de Janeiro e que cresceu junto com a cidade do Rio. O Cláudio conhece tudo e vai continuar nos contando histórias interessantíssimas. O que mais que vocês descobriram que você gostaria de transmitir para nós a respeito da empresa já nas mãos do seu bisavô, depois nas mãos do seu pai, que começou um outro nicho no mercado imobiliário, e agora com vocês? O que mais que vocês descobriram com esse mergulho que vocês estão dando na história das empresas? A gente descobriu que a gente sorteava apartamentos de graça nos anos 60 para quem tivesse comprado um apartamento no empreendimento. A gente viu várias pessoas participando de sorteio, quer dizer, uma coisa muito doida. Você compra um apartamento e concorre ao sorteio do segundo. Isso é uma coisa muito divertida. Eu descobri, por exemplo, que nós fizemos um lançamento de um prédio na Urca e que foi feito um stand de vendas muito bonito, muito chique para a época, muito chique. E não entrou viva alma no empreendimento. Ninguém comprou nada. Aí meu pai ficou desesperado com essa história. Falou, meu Deus, como é que é possível um negócio desse? Fechou o stand de venda e tirou os móveis bacana, foi numa loja de móvel vagabunda, trocou tudo para ficar tudo simples. Aí vendeu tudo. Quer dizer, o comprador ficou com medo do preço. O comprador achou que isso aquilo era muito bonito e que não tinha coragem de entrar. Disse que estragou coisas, ele sujou para ficar com a cara de coisa barata e popular, e pegou e vendeu. E realmente eram apartamentos de 17 metros quadrados cada um. Era pequenininho. Cama de marinheiro. Antigamente podia fazer um apartamento com cama de marinheiro, quer dizer, você baixava a cama na hora de dormir, porque a cama não entrava dentro do apartamento. Nós participamos muito da construção dos quartos-salas, conjugados, etc. e tal, que hoje a gente chama de Javitudo e tudo mais, a gente participou muito disso. Tem muitas histórias bacanas. Tem uma ocasião, Ronaldo, que eu acho sensacional. Nós tínhamos uma filial na Lagoa, na Avenida Epitácio Pessoa, 4.530. Anunciávamos na televisão, no rádio. Eu me lembro quando teu pai comprou essa casa, porque era uma casa de uma família que morava lá há muito tempo, e o teu pai resolveu colocar uma sede ou subsede da empresa Sérgio Castro lá
na Lagoa. Porque Isso, tinha um chafariz na frente. Exatamente, tinha um lago com chafariz. Isso. De azulejo. Isso. Ele funcionava no centro. Funcionava a vida inteira e funciona até hoje. Você se lembra qual foi o negócio mais importante que o teu pai fez na tua presença? Que te deu uma aula de como trabalhar nesse ramo? Olha, na minha presença, meu pai fez alguns negócios bacanas. E acho que eu fui pescando um pouquinho de cada um. Entendeu, Ronaldo? Agora, nessa Casa da Lagoa, tem um caso muito interessante que é famoso na empresa, que eu acho bacana contar, que é um senhor, esteve muito bem vestido, esteve na empresa e se dizia procurador de alguém, mas uma pessoa muito importante e não queria revelar quem era. Foi atendido por um corretor nosso, que já faleceu, que era ex-segurança do Cais do Porto, mas que era um cara educado, tranquilo, mas que se ficasse bravo o negócio era problema. E esse sujeito era procurador de uma pessoa muito famosa, tinha que ver casas. Então ele passou meses vendo casas. Meses vendo casas. No meio disso ele disse, olha, eu na realidade, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu sou procurador de 3 pessoas muito importantes. E nós vamos comprar 3 mansões. E o cara falava sério. O cara era assim, tinha credibilidade. Isso mostra um pouco do meu pai também. Porque o Nelson falava com meu pai dizia, se é um sonho de uma noite de verão, não vai comprar nada. Entendeu? Tudo bem. Quer dizer, o teu pai entendeu que o cara era um estelionatário social. Entendeu, mas escuta a história. E aí o cara viu centenas de casas. Um belo dia o cara sério foi lá e disse, hoje eu vim aqui para decidir quais são as 3 casas e vou revelar o nome dos 3 compradores. Aí o pessoal limpou o escritório todo, arrumou o escritório, botou florzinha. Olha, o cara vem hoje, vai comprar 3 casas, digamos, de 20 milhões de reais cada uma. A venda do ano, né? Aí o cara sentou-se com os diretores da Sérgio Castro. Meu pai foi convidado e falou, não vou, porque isso aí não vai dar em nada. E sentou-se, o cara sentou bonitinho. Eram os álbuns, não tinha internet na época, você decidia a casa pelo álbum. Colocou os álbuns das 3 casas favoritas aqui e disse, essas são as 3 casas. E eu vou revelar agora o nome dos meus clientes. Aí falou, esta casa é para Marilyn Monroe. Essa casa aqui é Mahatma Gandhi. Cara maluco. Essa casa aqui, sei lá, John Kennedy. E o Nelson tacou ele dentro da lagoa. Pegou ele e jogou ele dentro da lagoa pela calça. Quer dizer, mostra como a profissão do corretor é de sonhador também, né? Mas o meu pai não era. Aliás, o meu pai era negativo. Ele dizia, isso não vai dar em nada. Ele já tinha aprendido, né? Que mesmo quando o cliente é sério, é difícil, né? Agora, tem casos assim incríveis, de malucos. O cara é maluco, você tá com a porta aberta, vai entrar um maluco, entendeu? E esse caso é um caso importante lá na empresa, que todo mundo lembra do cara. Quando alguém fala, porque é muito comum no meu mercado, Ronaldo, o cara chegar e dizer, não posso dizer quem é a pessoa. Aí a gente fala, é Marilyn Monroe. Lembra do caso antigo? Ficou uma referência do caso antigo, Qual é a importância da boa relação entre os familiares que operam o mesmo negócio? Ou seja, você tem irmão, você tem mãe. Qual é a importância total da boa relação entre os familiares que operam o negócio? A importância é absoluta, porque nós temos uma empresa com quase 250 colaboradores e que dependem da gente. E o nosso negócio depende só da gente. Se a gente começar a implicar com aquela coisinha que o outro faz que você não concorda, isso vai dar problema. O nosso lá é live and let live. O meu irmão faz mais a parte financeira, mas faz comercial, grandes negócios. E eu faço a parte... eu lido com os estrangeiros, que são 30% do nosso faturamento, e os investidores e tudo mais, lido com a administração dos imóveis e faço também a fiscalização do negócio normal, da pessoa que vai lá comprar um apartamento de R$1 milhão, vem para mim, tá entendendo? Depois que está feito, para eu analisar se está bem feito e tudo mais, quer dizer, e a gente não discute por causa de coisas que a gente acha que o outro está fazendo, que a gente faria um pouco diferente. Eu acho que as pessoas têm que entender que na condução de um negócio, cada pessoa é da sua maneira, entendeu? Não posso brigar. Por que você não disse isso? Porque em venda é muito comum
Cada um tem um pensamento. Cada um tem um pensamento. E meu pai sempre dizia que se juntar 5 vendedores com um cliente e sair um negócio, cada um dos 5 vai dizer que foi por causa dele. Ah, não, isso foi porque eu disse aquilo. Se você não tivesse dito aquilo, não teria vendido. Então a importância é absoluta. A gente age em total harmonia. Nós não temos nenhum tipo de discussão, briga, nada disso. Às vezes a gente acha assim, será que você não acha que você não devia fazer de outra maneira? E assim funciona. E lembrando que nós somos filhos de diferentes casamentos. Quer dizer, realmente, nós nos damos muito bem. Porque é uma situação que a gente vê os amigos em situação difícil de trabalhar com irmão, mãe, não sei o quê. Conosco não tem esse problema. Nós temos uma administração da empresa que não tem sobressalto nenhum, entendeu? E nós temos também a herança do pai. Quer dizer, não só o que o pai ensinou, mas as pessoas que trabalham lá, diretores que trabalham lá antes da gente. Quer dizer, eles trazem um pouco de experiência para nós também. E é lógico que a gente toma a decisão, mas muitas vezes eles nos ensinam muita coisa. Cláudio, qual é o tipo de gente que entra hoje numa imobiliária? O que essa gente fala e faz de engraçado? Ah, Ronaldo, a gente tem histórias interessantíssimas de clientes. Hoje, a pessoa normal que entra na empresa, a pessoa quer comprar seu imóvel para o seu filho, etc. e tal, isso é normal. Mas a gente tem uns casos, como esse que eu contei do cara que entrou e foi jogado na lagoa, a gente tem uns casos muito interessantes de clientes diferentes, entendeu? A gente tem pessoas que acham que tem mania de perseguição. Tem uma cliente nossa que só ia no fim do dia, já faleceu, só ia no fim do dia porque achava que estava sendo vigiada, que ela ia apanhar o dinheiro dos aluguéis e achava que estava sendo vigiada, que ia ser pega. Pelo amor de Deus, doutor Cláudio, não avise, eu vou aguardar aqui até a hora certa de sair. Acho que lidar com pessoas é muito gozado, entendeu? Então a gente, tem um senhor de idade também já falecido, por isso que eu vou contar, que chegava no nosso escritório com várias casas, Ronaldo, ele devia ter umas 20 casas alugadas, e ele tinha no pescoço um cartaz enorme pendurado assim, que dizia: meu nome é fulano de tal, moro na rua tal, número tal, se eu me perder, por favor, ligue para o telefone tal. Porém, ele mesmo ia apanhar o dinheiro dos aluguéis, fazia as perguntas, olha, tá alugado, não pagou por quê? Quer dizer, o cara completamente normal. E era maníaco. Tinha uma outra senhora também, já falecida, que me lembra até uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, que ela entendia que a imobiliária fazia tudo para ela. Então ela tinha vários imóveis administrados, ligava para a imobiliária e falava: por favor, seu fulano, que era o gerente que a atendia, dizia: olha, eu quero que o senhor mande comprar 4 calcinhas cor-de-rosa, eu estou precisando de vodka, não sei o que lá, e dava uma lista de coisas para comprar. E um dia isso chegou para mim e eu falei: bom, já compro ou não compro? Então vai fazer o quê? Então continua, já que faz, continua fazendo. E fez até ela morrer. Quer dizer, são histórias de pessoas que... Tem muitas pessoas solitárias que têm imóveis também. Essas pessoas, elas gravitam em torno da empresa, e a empresa é como se fosse a casa delas. Tem uma outra que vai, senta lá, uma senhora, essa está viva ainda, que fala compulsivamente, horas e horas e horas. Se você tirar o funcionário da hora do almoço, a gente ouve, vê na câmera, olha, melhor você dar uma descidinha para ver se ela vai embora. Aí senta outra funcionária e ela continua a conversa com ela. Quer dizer, são pessoas assim, muito interessantes que a gente recebe, principalmente na parte de administração de bens, que tem muitos idosos, famílias que brigam. Olha, não diz para ela quanto é que é a minha renda, eu não quero que ela saiba. Poxa, a gente tem casos assim incríveis. A gente teve um caso que é famoso, quem procurar na internet vai ver, foi uma senhora chamada Isabelle Giraud. Ela foi a cafetina do Estado Novo. Ela lidava com Getúlio, ela tinha um bordel na Avenida Antônio Carlos, ao lado da farmácia do meu avô, razão pela qual ela virou cliente do meu pai. Meu avô era médico, indicou meu pai para ser administrador dos imóveis dela. Essa senhora tinha, 200 apartamentos, deixou-os para um gerente nosso. Quer dizer, o nosso gerente que a atendia herdou vários imóveis dela, se não todos, e ela brigava com meu pai,
O senhor está me roubando, mais de 30 anos assim, o senhor está me roubando, eu não estou entendendo as contas, e ele dizia, a senhora que não entende nada, e brigavam a vida inteira, e a vida inteira ela foi cliente nossa lá na empresa, deixou milhões, e depois foi alvo de uma briga judicial aí, o nosso ex-funcionário com a família, que ela não tinha filhos, mas na hora que sobra muito imóvel, aparece primo, filho de tudo que é lugar, aparece todo quanto é lugar. Então aí tem histórias assim, muito divertidas, Ronaldo. Dá para fazer um livro com as histórias que a gente tem da clientela e da ligação que elas têm com a empresa, que eu acho muito bacana, uma empresa muito antiga, mas que permanece familiar. As pessoas têm uma ligação. Eu recebo uma quantidade de telefonemas enorme de pessoas que querem ser atendidas por mim. Sem contar os telefonemas de quem quer ser atendido pelo Sérgio Castro, que não sabe que o Sérgio Castro já faleceu. Enorme, 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 enorme. A gente repassa, atende a primeira vez, conversa. Casos de arbitragem a gente às vezes faz de graça. Cara, 2 irmãos brigando. Quanto é que vale o apartamento desse? Herdaram 2 imóveis. Quanto é que vale esse e aquele outro? Eles querem dividir. Aí ligam pra gente poder dar opinião e eles saírem cada um pro seu lado. Então é uma história muito rica, entendeu? Controlar uma empresa familiar dá sempre muito trabalho, porque a empresa tem vícios que nos antecedem, né? Mas em compensação tem essa parte muito gratificante que é a ligação dos clientes com a empresa. O que você gostaria em uma frase, obviamente não é uma frase, mas o mais rápido que você puder, porque o programa infelizmente está terminando, que nós, possíveis clientes e atuais clientes e futuros clientes da Sérgio Castro, o que você gostaria que nós soubéssemos a respeito da Sérgio Castro, que vai fazer aniversário em novembro? Olha, eu acho que as pessoas têm que saber que a Sérgio Castro é uma empresa séria e uma empresa que, quando erra, reconhece e conserta o erro. Porque não existe administradora que não erra, entendeu? A gente está aqui há 70 e tantos anos, e se for contar a empresa do bisavô, então aí, nossa senhora, 100 e tantos anos, justamente porque a nossa postura é séria e a gente vai apresentar a verdade sempre para o nosso cliente. A gente não vai ficar dizendo que o seu imóvel vale não sei quanto só para te agradar. Eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para poder fazer negócio. E para fazer negócio a gente precisa falar a verdade. Eu queria te agradecer a tua presença aqui em Menorá na TV. Quero dizer a você que uma das belas visitas que eu fiz a um cliente, a um amigo meu, foi a visita que eu fiz à casa que vocês inauguraram há muito pouco tempo na Rua das Laranjeiras, que é realmente um trabalho de reconstrução, que você está de parabéns. Eu aconselho você, que eventualmente tem um negócio imobiliário para fazer, pelo menos vá visitar a Sérgio Castro de Laranjeiras, porque é uma casa espetacular, que foi toda reconstruída com detalhes ínfimos que foram reconstruídos e que vale a pena conhecer. É uma relíquia e uma obra-prima no Rio de Janeiro. Cláudio, muito obrigado pela tua presença aqui entre nós em Menorá na TV. Um abraço grande. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET e também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.